está no ar, muito bem-vindo. Eu sou a Silvia Faro, jornalista, e no nosso programa temos sempre um convidado que vai participar do Fórum São Paulo da Longevidade 2024. E no programa agora contamos com a presença da Márcia Vieira. A Márcia, ela é presidente do Conaquer, CEO Mastercare e fundadora do Hub Longevidade. Márcia, muito prazer te receber por aqui. Obrigada, Silvia. Obrigada, uma satisfação sempre estar com você, com a equipe da Longevidade Expo. Bom, para começar, eu queria que você me contasse como surgiu o Conaquer. O Conaquer, para quem não conhece, é o Congresso Nacional de Congresso Nacional de Cuidadores, Cuidados e Longevidade. Essa é a ordem, certo, Márcia? Sim. Bom, esse ano, na terceira edição do Conaquer, essa edição é uma edição festiva, porque a gente celebra a consolidação do evento, né, como o principal evento do país sobre essa temática, o que nos torna ainda mais responsáveis, né, por trazermos conteúdos e palestrantes para esse debate intersetorial sobre como estão sendo cuidados e quem está cuidando dos longevos no Brasil. O Congresso começa com a minha jornada de mais de uma década de cuidado com os meus pais octogenários. Então, o que começou como uma experiência de filha cuidadora se ampliou com as dores e desafios e alegrias de poder cuidar de pais longevos, se ampliou com a fundação da Mastercare, junto com uma equipe incrível, né, de médicos, de especialistas em tecnologia. A empresa foi lançada em 2020, foi lançada em março de 2020, no primeiro mês, quando foi decretada a pandemia. Foi um desafio muito grande. Nós, sócios da empresa, na época, decidimos não recuar, decidimos lançar a empresa, apresentar para a sociedade os nossos serviços para ajudar no cuidado domiciliar, conteúdos que fossem relevantes naquele momento tão crítico do planeta. E fomos surpreendidos com uma resposta muito positiva do público. Em 2021, fomos convidados, ainda na pandemia, para um painel na Longevidade Expo Mais Fórum. Esse painel foi muito emblemático, porque nós levamos a temática dos filhos cuidadores ainda não é discutida como deveria na sociedade. Nós convidamos uma pessoa conhecida, o ator Alexandre Borges, para participar de um painel conosco. Ele cuidou da mãe com Alzheimer durante a pandemia. E fomos conversar sobre o que é cuidar de uma mãe e de um pai que ultrapassa os 80, 90, 100 anos. E no ano seguinte, junto com os cofundadores da Mastercare, a gente cria o Conaquer. Então, o que começou com um painel em 2021, no ano seguinte se tornou um congresso, para nós reunirmos a sociedade em torno desse tema tão fundamental, que é como que nós vamos cuidar da longevidade no Brasil. Exatamente, tema fundamental, importante, relevante, e que bom termos o Conaquer presente no Fórum São Paulo da Longevidade. Esse ano estamos na terceira edição. Eu queria saber quais os temas que você quer destacar, Márcia. Bom, nós sempre temos 3 eixos, né? E dentro desses três eixos nós vamos alternando os conteúdos e ampliando. Então, os eixos temáticos do Congresso são cuidadores, quando nós falamos sobre os cuidadores familiares, os filhos que cuidam, os netos que cuidam, os desafios desse cuidado, como eu havia comentado, e os cuidadores formais da profissão não regulamentada no Brasil. Então, trazemos as principais associações de cuidadores em cada edição. E cada edição a gente traz uma nova associação. Então, começamos com a Associação do Rio de Janeiro e de São Paulo no primeiro Conaquer, no segundo Conaquer acrescentamos a Associação de Cuidadores de Minas Gerais, e agora a gente amplia, trazendo uma Associação de Cuidadores do Nordeste também, para que a gente possa trazer para a mesa o debate sobre como os cuidadores formais estão atuando, como é a educação, a capacitação, e a que distância nós estamos da regulamentação da profissão, que é fundamental. Uhum. Então, esse debate é muito forte dentro do eixo cuidadores. No eixo cuidados, nós trazemos, junto com o Hub Longevidade, as novas tecnologias e novas soluções para o cuidado. Então, trazemos empreendedores, instituições de inovação, de pesquisa, para falar o que nós temos de inovação na área do cuidado. E no eixo longevidade, a prevenção, que é um dos grandes desafios, não do Brasil apenas, mas da humanidade. Como que nós vamos ultrapassar os 80, 90, 100 anos livres de doenças crônicas? O que é possível fazer desde já? Então, nós temos nesse eixo
falamos nesse eixo sobre o cuidado com quem já tem doenças crônicas instaladas. Hoje no Brasil, 58% das pessoas 60 mais têm comorbidades, demandam ou demandarão algum nível de cuidado. E o grande desafio é o que podemos fazer desde já para não termos doenças crônicas, para revertermos alguns casos. Então a gente traz médicos, especialistas para atuar com conteúdos voltados principalmente para prevenção, promoção de saúde e prevenção de doenças. Eixos extremamente importantes, necessários. Essa questão da profissionalização do cuidador familiar é algo bem interessante. Espero que estejamos avançando nisso. Se eu não me engano, me corrija, Márcia, na França, quando a pessoa familiar, né, precisa largar o trabalho para se tornar um cuidador, parece que recebe ali um incentivo do governo. Que importante, não? Esse passo que foi dado no país. Que bom você comentar, Silvia, porque a gente tem pesquisado soluções em outros países. Ano passado eu estive exatamente na França, pesquisando como que a França está lidando com o envelhecimento da população. São culturas e países com uma tradição longeva, porém também com uma série de desafios. E sim, existem políticas públicas voltadas para suporte aos familiares. Existe um incentivo, especificamente na França, para que os jovens se tornem cuidadores. É um desafio também. Incentivar jovens a escolherem a carreira de cuidador. Então, há programas de capacitação, há incentivos. A gente entrevistou cuidadores na França para exatamente entender, embora com as diferenças que nós temos em relação a outros países, diferenças culturais, socioeconômicas, mas há respostas que nós buscamos aqui que outros países já têm. Então, a gente pode aproveitar essas experiências, né, essas boas práticas internacionais e trazer também para o país. Então, em função disso, a gente sempre convida o poder público a estar presente, né, o governo federal sempre presente, a gente convida representantes estaduais, de governos estaduais, de governos municipais, para a gente entender também como que o Brasil pode evoluir em políticas públicas, se inspirando em outros modelos, mas criando o nosso próprio modelo. Eu acredito que o Brasil pode ser referência para o mundo, sim, em cuidado, em prevenção, em longevidade. Eu acredito muito nisso. Então, o Brasil, a gente pode se inspirar em outros modelos, mas, ao mesmo tempo, a gente já está inspirando com novas tecnologias. A gente tem no Hub Longevidade hoje tecnologias que estão sendo levadas para outros países. Então, eu acho que é uma troca importante. É o grande desafio da humanidade, a longevidade. Como é que a gente vai envelhecer de uma outra forma, né? Como a gente traça um novo perfil de longevidade, não para a humanidade, né? Com mais saúde, enfim, de forma mais ativa, é o que todos nós queremos, né? Com certeza. Com o que a Márcia comentou aqui conosco, já deu para perceber o quanto de conteúdo teremos no Conaquer e no nosso evento no geral, né? O Fórum São Paulo da Longevidade te oferece mais de 200 horas de conteúdo, são 3 dias de evento de 29 de setembro a 1º de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, evento gratuito. Se você quiser saber sobre a programação, sobre os horários, sobre o evento em si, entre no site longevidade.com.br, lá estão todas as informações. E nas nossas redes sociais, YouTube e Instagram, a gente também posta sempre atualizações, então fica aí a dica para vocês. Márcia, e os especialistas? Quem é que você vai trazer? Bom, nós vamos trazer a doutora Denise Madi Carreiro, que esteve na primeira edição. Antes eu quero agradecer a todos os palestrantes que já passaram pelo Conaquer. Posso, Silvia? Lógico. Então, assim, ao todo, considerando as 3 edições, foram mais de 70 palestrantes. Uau! Então, cada palestrante que contribuiu com a construção do Conaquer, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores, né, a todos que passaram pela Mastercare, pessoas extraordinárias, incríveis. Cada um deixou um pouco sonhou junto com com o que era sonho, se torna essa grande realidade. Então, meu agradecimento a todos eles. A doutora Denise Madi Carreiro participou da primeira edição. Ela lançou um livro na primeira edição. Na segunda edição coincidiu com outro congresso, mas ela lançou o livro virtualmente conosco e ela volta agora, porque ela é autora de 21 livros. Uau. Né? Entre eles, um livro especificamente sobre o envelhecimento saudável, né? A nutrição e o envelhecimento saudável. Vamos receber também o Dr. Fábio Rossi, que é do HCOR, do Instituto Dante Pazanese, e ele vem falar também sobre prevenção, ele vem trazer
ele vai ajudar a orientar também os cuidadores familiares e formais sobre o melhor cuidado, porque a gente acredita que um bom cuidado, seja em domicílio, seja o cuidado nas ILPIs, além de proteger a vida das pessoas idosas, evitar intercorrências, a gente também vai ajudar a gerar menos impacto no sistema público de saúde, no sistema privado de saúde, a intercorrências evitáveis e que podem ser evitáveis com um bom cuidado. Então, o Dr. Fábio está nos dando o prazer, né, de trazer um pouco de toda essa experiência riquíssima internacional que ele tem também. A doutora Alexandre Silva, o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, estará conosco, falando sobre as políticas públicas de apoio aos familiares, aos cuidadores, né, uma honra, agradecendo aí ao governo federal, ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né, sempre nos apoiando, sempre conosco. Quem mais? Doutora Maria Mello, eu vou ler para não correr o risco aqui de cometer alguma gafe com os currículos, né, porque são todos muito especiais. Ela é doutora em Ciências da Reabilitação pela Unifesp, é coordenadora do GT de Inovação e Longevidade do Instituto de Estudos Avançados e Convergência da Unifesp. Então, a doutora Maria Mello tem uma experiência muito grande sobre tecnologias também que suportam e apoiam o cuidado. Vamos ter o Jefferson Venâncio, que é empreendedor, né, de uma empresa de cuidadores. Então, gostaria de aproveitar e convidar as empresas de cuidadores aí, parceiras da Mastercare, empresas de cuidadores, agências de todo o país, convidar os home cares, as ILPIs. Então, a gente quer falar também do ponto de vista de quem empreende nesse setor, quais são as dores, quais são as soluções. Dr. José Vicente vai nos dar a honra de estar presente, é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Vamos falar sobre educação, sobre o que a Zumbi dos Palmares, as iniciativas que eles também são convergentes com todo esse trabalho nosso voltado para os cuidadores. A Cris Alves, que é diretora da Associação de Cuidadores da Região Metropolitana de São Paulo, José Roberto, Associação de Cuidadores de Minas Gerais, o Coronel Horácio Moraes, que é presidente do Instituto Terceiro Cuidado e filho cuidador também. São alguns dos nomes já confirmados. Mais ou menos? Já tem um número de especialistas? Olha, Márcia? A gente deve ter em torno de 20. Bastante. Vamos ter em torno de 20 especialistas. Gostaríamos de ter mais, porque foi impressionante a demanda por apresentações no Congresso. Não foi possível a gente ter espaço para todos, lamentavelmente, a gente gostaria, mas que é um bom sinal, é sinal que esse conteúdo cada vez mais precisa ser comunicado. Sim. Então, a gente pretende criar outros canais, né, além do próprio Congresso, para a gente poder debater continuamente essas temáticas, né, porque são, de fato, são necessárias, é uma causa de todos nós. Com né? certeza. Aqui não vai dar para a gente detalhar todo mundo, mas estarão todos detalhados no nosso site, longevidade.com.br. Lá você vai poder acompanhar a programação. Márcia, para a gente finalizar, então o Conacare, dentro do Fórum São Paulo da Longevidade, vai acontecer no primeiro dia do evento, 29 de setembro, 29 de setembro, domingo, pessoal, domingo de 10 da manhã, venham passar um domingo conosco, de muito aprendizado, de muita troca, de 10 da manhã até as 17 horas. Perfeito. Obrigada, Márcia, é um prazer recebê-la aqui, viu? Que agradeço, Silvia, agradeço a você e essa super parceria com a Longevidade Expo Mais Fórum, agradecer por esses 3 anos de Conacare, esses 4 anos que a gente participa da feira, e agradecer também pelo Hub Longevidade, que foi lançado no ano passado, na Longevidade Expo Mais Fórum, e foi uma surpresa imensa, né? O Hub agora, nós expandimos o Hub para outras regiões do Brasil, para estarmos mais próximos dos empreendedores locais, para estarmos mais próximos das diferentes realidades socioeconômicas e culturais, quando o assunto é longevidade, é cuidado. Então, também agradecer pelo o lançamento no ano passado do Hub, que agora se expande Brasil afora. Perfeito. E você percebeu que conteúdo e informação você vai encontrar no Fórum São Paulo da Longevidade, evento gratuito que acontece em São Paulo, no Distrito AMB, de 29 de setembro a 1º de outubro. Então, entre no site longevidade.com.br para saber tudo e a gente te espera.